Boa noite, né? Primeiro prazer, primeiro é uma honra estar recebendo novamente dois professores na área de endodontia aqui, que compartilham conhecimento, ensinam pessoas aqui no estado de Goiás e pessoas que vêm fora do estado de Goiás também aprender aqui com eles, que é o professor Dr. Daniel Decursi e doutora Kelly Firmino. Muito obrigado, né? Hoje o tema que a gente adotou foi falar sobre traumatismo. Traumatismo, que é uma dúvida que eu vejo que as pessoas têm muito sobre o que fazer, né? Quando a pessoa cai, quando a pessoa bate o dente, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é traumatismo, né? Traumatismo é todo trauma, tudo que bate é um trauma. E esse trauma, ele ocasiona muitas vezes alguma coisa na boca da pessoa. Esse dente ele pode entrar, ele pode sair. E hoje a intenção é que a gente possa conseguir esclarecer todas essas dúvidas, né? Queremos que vocês participem. Se vocês tiverem perguntas, mandem perguntas pra gente. Vai ser um prazer estar abordando sobre esse tema hoje, né? E se uma pessoa bateu o dente, quebrou e ele não saiu do lugar, é preciso mesmo assim levar ao dentista, Kelly? Bem, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Henrique. Boa noite, professor Daniel. É uma grande alegria estar aqui, agradeço pelo convite. Na verdade, mesmo que esse dente tenha quebrado, mesmo que seja uma fratura, uma perda pequena dessa estrutura, mesmo que ele não tenha se deslocado, é muito importante que essa pessoa procure o dentista, seja acompanhada por o responsável, ela mesma, ao cirurgião dentista, para que tome as providências necessárias. Então, às vezes, esse dente nem fraturou, mas teve uma pancada, sofreu um choque, mas não saiu do lugar. Mas mesmo assim, esse dente precisa de um acompanhamento. Então, é muito importante que, diante de qualquer trauma sofrido, que essa pessoa seja encaminhada ao dentista para que ele possa fazer o exame necessário e o acompanhamento também e o tratamento emergencial, se for também necessário. Olha, tem muita gente cumprimentando vocês. É difícil que a gente está olhando para dois celulares, para uma câmera aqui. Então a gente vai tentando informar. Se o áudio não estiver muito bom, vocês compartilhem com a gente. Então muitas pessoas já falaram, já mandaram um oi para você. Falou que você tá linda, né? Ninguém falou que o Daniel tá lindo, né? Mas elogiou, super entendi. Mas elogiou, grande professor. É uma dupla, né, Daniel? Mas elogiou como professor, não pela beleza, mas está elogiado, né? Isso, agradecemos. Então vamos lá. Uma outra dúvida que a gente viu, que as pessoas têm bastante, né? A gente listou algumas dúvidas e eu vou perguntando essas dúvidas, mas se vocês tiverem algumas, vocês vão, vamos dizer, nos questionando, né? E o que fazer, professor Daniel, se esse dente quebra? Bem, primeiramente eu gostaria de dar boa noite a todos. Boa noite, Henrique. Boa noite, Kelly. Agradecer o convite, né, a oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco sobre um tema tão importante que gera muita dúvida, tanto para o paciente quanto para o próprio cirurgião dentista em relação ao traumatismo dentário. Nós temos várias possibilidades e acometimentos que o trauma pode trazer, né, quando o trauma dentário ocorre. E é importante essa explicação, esse entendimento e essa orientação do primeiro atendimento, porque um ponto-chave no traumatismo é o tempo. Então, quanto mais cedo for tratado, mais cedo for definido o problema e iniciado o tratamento, melhor o prognóstico, ou seja, melhor a chance de sucesso, de se manter o dente na boca e de não ter nenhum problema mais grave ou que leve à perda dentária ou um tratamento mais complicado. Então, se isso aconteceu num domingo de manhã, domingo mesmo tem que resolver. Domingo mesmo. E mesmo traumas mais simples, né, como uma fratura dentária, por exemplo, como você perguntou, que não expõe a polpa dentária, que é o nervo do dente, mas que tem uma perda de fragmento, que tem uma fratura, é necessário procurar o cirurgião dentista. Nós temos várias clínicas que trabalham 24 horas com plantão de atendimento, nós temos os CAIs que têm esse atendimento 24 horas, então procurar o atendimento o quanto antes, desde os casos mais simples quanto os casos mais complexos, como a saída total do dente. Então é importante, esse tempo ele é fundamental no prognóstico, ou seja, na chance de sucesso do tratamento.
A literatura coloca alguma, até abro a pergunta para vocês, algum tempo limite, para o sucesso tem que ser tantas horas, ou tem alguma coisa com mais horas que também tem sucesso? O que vocês podem falar nesse tempo, professores? Na verdade, quando a gente fala da avulsão, que é a saída completa desse dente do alvéolo, aí o tempo ele é um fator bastante determinante, como o professor Daniel colocou. Então, se este reimplante, ou seja, pegar o dente fora da boca e recolocar na posição original, for feito em até 25, 30 minutos, nós temos uma boa chance de sucesso. Mas a partir desse tempo, quanto mais ele fica fora da boca, pior é a chance que isso dê certo e talvez isso pode culminar até numa perda desse dente, né? Então a gente vai discutir daqui a pouquinho, né? O professor Daniel pode abordar se esse dente sair fora da boca, doutor Henrique, qual que é o que de melhor a gente pode fazer, né? Para que esse dente consiga ser recolocado em posição e posteriormente a gente tenha um sucesso aí nesse tratamento emergencial. Então esse tempo ele realmente é determinante. A partir de 30 minutos, né, professor Daniel, sim, a gente já vai tendo realmente um dano maior à estrutura que recobre a raiz, a parte que se insere no alvéolo, na boca, e isso realmente pode, a partir de um tempo delongado, aumentado, realmente trazer um prejuízo grande, inclusive a perda desse dente definitiva. E quando tem esse processo de avulsão que é o dente sair, então, professor, qual que seria a atitude que a pessoa tem que ter naquele momento? O que você pode estar... antes, já respondeu? Então tá, aqui tinha uma pergunta. Inclusive sobre isso. Então tá, a pergunta tá feita. Vamos lá, então, um dos grandes problemas que nós temos no traumatismo é quando há essa saída completa do dente do alvéolo, né? Então acomete normalmente crianças com dentes mais jovens, na idade da adolescência também, e essa saída do dente do alvéolo completamente pode trazer consequências difíceis e ruins para a manutenção do dente na boca se os primeiros o primeiro atendimento, os primeiros minutos, as primeiras horas não forem seguidas, como a gente vai discutir um pouco. Então, o primeiro ponto, e o ponto fundamental quando há avulsão, é o reimplante. Então, quanto mais cedo o dente for colocado de volta no alvéolo, melhor a chance desse dente se manter, né, por toda a vida do paciente. Quando o pai ou a mãe se sentem seguros para realizar esse reimplante até chegar ao consultório do dentista, o ideal é que seja realizado. Então é claro que precisa fazer uma limpeza do dente, então vamos usar esse modelo. Então quando há avulsão, o ideal é que o pai não toque na raiz, porque o mais importante que nós temos é manter a viabilidade dessas células que ficam na raiz do dente, elas são importantes, então nós não podemos raspar essa raiz, não podemos limpar de forma mais intensa. O importante é segurar sempre pela coroa, deixar uma água corrente, uma água, né, da torneira, uma água mineral de preferência, limpar aquela possível sujeira na estrutura da raiz do dente e tentar reimplantar. É claro que no momento do traumatismo, a ansiedade, a preocupação envolve criança, muitas vezes os pais ou um responsável próximo não se sente seguro a realizar esse procedimento. Então nós temos que fazer a limpeza, como eu expliquei, colocar um meio de conservação interessante, ideal, e levar o mais rápido possível ao colega, para que o dentista faça o reimplante daquele dente. Mesmo que o pai faça o reimplante, essa procura ao cirurgião dentista tem que ser imediata, para que ele faça a contenção e mantenha, a gente tenha um prognóstico mais favorável. Certo? Ótimo. Esse meio, quais são os meios que essa pessoa pode colocar? Porque a sugestão sua foi limpar o dente e tentar colocar ele na boca, vamos dizer, no alvéolo, né? Onde que ele saiu. E ele pode colocar em outro meio para levar isso ao dentista, por exemplo, se ele colocar na própria boca, na saliva, ele pode levar. O que você pode falar mais para a pessoa que às vezes ela fica nervosa, né? Ela não dá conta nem de colocar e às vezes está machucado. Que outro meio que essa pessoa pode estar levando o dente para o dentista? Bem, na verdade, então a nossa primeira opção é
estimular com que esse reimplante seja feito no momento, como o professor Daniel colocou, e na impossibilidade que isso aconteça, nós precisamos colocar esse dente em um meio, que a gente chama de meio de conservação, meio úmido, que mantenha da melhor maneira as fibras que estão na raiz do dente. E o meio preconizado, que tem uma característica melhor para manter esse dente no alvéolo e que esse reimplante possa correr favoravelmente, é o leite. Então, se nós não conseguirmos reimplantar no momento, a nossa opção é colocar, depois de lavado o dente para tirar as sujidades, dentro de um recipiente contendo leite. Então essa é a nossa primeira opção. É o meio de conservação que apresenta na literatura o maior respaldo para que a gente possa manter por um tempo ainda viável esse elemento dentário até a gente chegar no cirurgião dentista. Mas pode ser, né, Henrique, que nós não tenhamos o leite, né, professor Daniel? E aí o professor Daniel vai dizer quais as outras opções que nós temos. E se não tem o leite, a gente até brincou aqui um pouquinho antes, não precisa de passar no supermercado né, comprar o leite para levar no leite, né? É mais importante você chegar quanto antes ao dentista, né, do que você ficar procurando esse leite. Mas se não tiver o leite, o que a pessoa pode fazer? Então, como já conversamos, o ideal é que se reimplante o quanto antes. Então, o tempo que nós vamos ter para buscar um leite no vizinho, buscar no supermercado, pode ser importante para chegar à clínica do cirurgião dentista para o reimplante. Então o leite pasteurizado, esse que nós temos integral, é o melhor meio. Normalmente nós temos isso à disposição, que ele mantém, como a professora Kelly falou, a viabilidade das células. Uma vez não sendo possível, nós temos outras opções, mas que elas diminuem o tempo de vida dessas células. Então o soro fisiológico pode ser uma opção, mas o tempo de vida das células ela se torna bem menor. Então temos que procurar o quanto antes. Discute-se também na literatura a saliva, é uma outra possibilidade. Só que existem alguns riscos. Primeiro, a contaminação pela saliva, porque a saliva nossa ela contém muitas bactérias, é um meio contaminado. E outra, de se colocar na boca, por exemplo, da criança para se manter naquela região, o risco de engolir, de ter algum outro tipo de acidente. Então temos que procurar imediatamente. Pegando essa linha da avulsão, né? Se avulsionar, já que a gente comentou da criança, vamos colocar uma criancinha com dente descido, né? O dente de leite. Se avulsionar o dente de leite, o que se faz? Porque muitas vezes os pais não sabem, né? O que fazer quando é o dente de leite? Na verdade, para a dentição decídua, né, que é o dente de leite, normalmente esse reimplante não é indicado. Embora existam algumas correntes, né, professor Daniel, você pode complementar, que dependendo da idade da criança, do estágio de formação dessa raiz, tem alguns que até já existem alguns relatos menores, escassos na literatura, mas via de regra, para dente de leite não é aconselhável esse reimplante dentário. Não sei se o professor Daniel tem alguma consideração. É um ponto importante você colocar, Henrique, porque para deixar claro que esse reimplante que o pai ou a mãe ou o responsável vai tentar realizar sempre em dentes permanentes. O dente de leite, o dente descido, o responsável não vai tentar o reimplante. Ele vai colocar no meio de armazenamento, como leite, nós discutimos, e levar ao odontopediatra. O odontopediatra que vai avaliar a possibilidade ou não e vai avaliar os riscos e benefícios de se reimplantar esse dente. Normalmente esse reimplante ele é contraindicado, mas existem alguns casos que ele pode ser realizado, porque o risco de se afetar o germe do dente permanente é muito grande. Então é o próprio odontopediatra que vai avaliar esses riscos. Então os pais não devem tentar o reimplante de dentes descidos ou dentes de leite. Teve uma pergunta aqui que fragmentos podem ser reposicionados? O que vocês podem dizer nesse caso que o dente ele houve então uma fratura, né? O paciente ele reposiciona ou é melhor ele já ir direto para o dentista? No caso do fragmento, se for um fragmento assim, quebrou, bateu e saiu um pedaço do dente, é aconselhável que se ele tiver esse fragmento, ele pode colocar em um meio úmido, e aí pode ser qualquer meio, porque não tem célula ali viável para que a gente possa
não tem nada a ver com a célula do reimplante, é só o meio úmido para esse fragmento é só para que ele não resseque, e ele pode levar esse fragmento até o seu dentista e pode-se proceder à colagem desse fragmento, né, ao invés de uma restauração convencional. Agora, em casos de deslocamento, quando esse dente não quebra, mas se desloca, por exemplo, quando essa coroa vai para frente, para vestibular, ou quando esse dente vai para dentro, né, que é a intrusão dentária, em alguns deslocamentos que a gente diz que são os traumatismos de luxação, aí esse reposicionamento vai estar na responsabilidade do dentista. Então, compete ir o quanto antes ao cirurgião dentista para que ele possa reposicionar esse fragmento dentro do que realmente é a conduta adequada e, se necessário, proceder à contenção desse dente, mantê-lo em posição depois de reposicionado. Quero agradecer a participação, tem muita gente participando, a Márcia está participando também novamente, a Márcia que também compartilha conhecimento, forma endodontistas. Aquela hora não tinha ninguém te chamando de lindo, já teve aqui mensagem falando, Daniel, lógico que quase a maioria absoluta é para a professora Kelly, né? Com certeza. Então a gente agradece toda a participação, né? E tendo mais perguntas podem fazer, eu vou olhando aqui, vamos dizer de uma maneira informal passando essas informações. Uma outra dúvida que a gente sabe que as pessoas têm demais, esse dente que ele avulsionou, deu tudo certo, correu tudo bem, procedimento, colocação do dente no local. O que tem que ser feito agora? Tem que tratar canal desse dente, tem que fazer a endodontia desse dente, o que o profissional vai fazer? Ele vai, na verdade, segurar esse dente na região? Como é que é esse processo no geral? Quem quer falar? A resposta da polpa, que é o nervo do dente, ela vai variar dependendo do estágio do dente na boca. Então, quando nós temos a formação completa da raiz em pacientes já com idade, né, não tão crianças, mais adolescentes, a chance de se precisar fazer o canal é um pouco maior. Quando nós ainda não temos a formação completa da raiz, o acompanhamento ele é aconselhável e nós vamos avaliar, o cirurgião dentista vai avaliar com um acompanhamento marcado mensal, quinzenal nos primeiros momentos, depois mensal, para avaliar ou não a necessidade de tratamento endodôntico. Dependendo do tipo de traumatismo, nós teremos uma maior chance ou uma maior necessidade de se tratar ou não. Mas essa avaliação ela tem que ser feita individualmente, a cada caso, pelo profissional, pelo cirurgião dentista. Teve uma pergunta aqui, na verdade, a pessoa falou assim, em todos os casos de exposição pulpar é indicado a endodontia? No geral né? Se expôs a pulpa, aí já não está nem ligado muito a traumatismo, né? Se houve alguma exposição pulpar, normalmente tem que fazer o trabalho de tratamento de canal do dente, não tem? Depende, precisa ser avaliado cada caso. Quando nós temos o traumatismo, a exposição da polpa ela não está condicionada à presença de bactérias. Então, se o paciente procurar o cirurgião dentista imediatamente, nós não teremos a contaminação daquele tecido. Então, a avaliação do tamanho da exposição, de quanto há de exposição e do tempo que se demorou até o tratamento. Temos, em muitos casos, a conduta de um tratamento conservador, seja mantendo aquele tecido pulpar, removendo parte dele, como uma pulpotomia ou uma curetagem pulpar, também vinculado ao grau de formação da raiz. Quando nós temos essa raiz ainda não totalmente formada, opta-se sempre pelo tratamento conservador, para dar tempo para a formação completa da raiz. Eu gosto sempre de frisar a grande importância de você ter esse acompanhamento depois com o profissional e de ser um profissional da sua confiança e segurança, porque felizmente Goiás tem excelentes profissionais, mas procure um profissional que você sinta seguro, porque esse acompanhamento ele é fundamental para que você tenha, vamos dizer, um sucesso desse reimplante. Às vezes, se você for um profissional, um clínico geral, que você foi atendido de emergência no final de semana, numa segunda-feira, já procure alguém que vai fazer esse acompanhamento e bem próximo de você, né? Que vai levar você por meses e anos para ver se você vai ter um sucesso nesse reimplante, né? Isso é importantíssimo. Uma outra pergunta: é perigoso perder o dente, né, que sofreu uma pancada, um traumatismo, professora?
sim, existe esse risco, né? Então isso está muito associado à gravidade dessa pancada ou desse traumatismo. Então existem traumatismos que são mais graves, né? Que acometem mais não só a estrutura dentária, mas o osso que sustenta esse dente, né, na posição habitual. Então as avulsões dentárias em que os dentes saem completamente da boca são traumatismos graves e que, se não bem conduzidos, podem levar à perda futura desse dente, sim, mesmo em pacientes jovens. Um outro traumatismo grave também que nós temos é a intrusão, que é quando esse dente entra para o interior do alvéolo, do osso, né? Aquela coroa até fica reduzida em detrimento dessa intrusão. Então, nesses traumatismos mais graves, por exemplo, luxação lateral, em que a raiz vai para a palatina e a coroa vai para a palatina, né, para dentro, e a raiz vem para fora, para vestibular. E aí o Dr. Henrique domina muito bem esse assunto, com fratura de tábua óssea. Então, assim, esses traumatismos mais complexos, né, com maior grau de deslocamento, e principalmente em pacientes já, como o professor Daniel falou, que já tem a formação da raiz completa, eles podem sim levar à perda futura desse dente, principalmente em tratamentos emergenciais mal conduzidos. Então a importância, né, que a gente frisa de buscar sempre o quanto antes o atendimento de emergência e também com um profissional que esteja habilitado a realizá-lo. É porque o trabalho muitas vezes é assim em conjunto, dependendo do traumatismo, com certeza, né? Às vezes o bucomaxilo, ele vai trabalhar junto com o endodontista, porque ele vai ter que estabilizar essa região para manter esse dente lá. E o endodontista vai acompanhar esse dente, que esse acompanhamento, até uma das perguntas, né? Até vou voltar aqui para o professor Daniel, quanto tempo, né, que seria o ideal que a pessoa fosse ter esse acompanhamento? O acompanhamento, assim como o primeiro atendimento, é um ponto importante dentro do traumatismo dental. Porque a partir do momento que há o trauma, a consequência que ele pode gerar no dente ou em cada paciente vai variar muito. Nós temos em traumas leves o desenvolvimento de algumas sequelas mais graves, como reabsorções dentárias, anquilose, e mesmo em traumas de não tão grande intensidade. Então o acompanhamento ele é fundamental. O cirurgião dentista ele vai estabelecer os períodos de acompanhamento para que se detecte qualquer tipo, ao momento que se detecte qualquer tipo de alteração, haja intervenção, né, necessária naquele caso. Nós recebemos muitos casos, né, Kelly, em alguns casos em que o paciente não procurou o atendimento ou realizou apenas aquele atendimento emergencial e depois de 2, 3, 4 anos volta já com o dente com reabsorção bem intensa, com a chance, ou seja, a raiz do dente praticamente já não existe mais, e aí a perda dentária ela acontece. Se houvesse uma detecção no início da reabsorção, no início daquele processo inflamatório, a colocação de uma medicação, o tratamento de canal bem conduzido já poderia evitar essa perda dentária, essa reabsorção mais intensa. Então esse acompanhamento ele depende muito do trauma, mas ele é estabelecido, o protocolo de acompanhamento, pelo próprio cirurgião dentista que vai acompanhar. Até a doutora Márcia, ela participou aqui falando dessa reabsorção, porque é um detalhe importante dizer que assim, muitas vezes você faz o canal, faz o processo todo de maneira correta e mesmo assim tem a reabsorção, né? Não quer dizer que foi uma falha do profissional, isso pode acontecer. Por isso que você tendo um bom acompanhamento, às vezes o profissional pode intervir até te alertar de uma possível, né, necessidade futura até de fazer um implante. Esse dente pode ser perdido, porque assim, nós estamos fazendo tudo possível para manter o seu dente. É o que eu acho que qualquer dentista ia querer que fizesse na boca dele. Mas pode ser que você faça todo o protocolo correto e mesmo assim, a um longo prazo, você venha a perder, ou até a um médio prazo você venha a perder esse dente, né? Sim. Não é algo, vamos dizer que as respostas, né, do nosso corpo, elas não é algo totalmente exato, né? Um outro questionamento existe alguma maneira para a gente prevenir, né, esse traumatismo dentário? O que você sugere? O que as pessoas podem fazer?
Então, a gente trabalha muito nessa parte de educação em saúde, promoção, porque depois que o traumatismo aconteceu, ele gera altos custos na parte de reabilitação, uma sequela emocional muito danosa para essa pessoa que sofreu esse traumatismo. Então, se nós tivéssemos a oportunidade de trabalhar em algumas instâncias de modo preventivo, seria importante. Então, por exemplo, na escola da minha menininha, a gente já fez algumas campanhas para evitar determinadas brincadeiras, né? Como escorregar de barriga no sabão, brincar na beira da piscina correndo, algumas informações que parecem às vezes simples, mas é uma forma da gente informar. Há pouco tempo mesmo uma criança estava bebendo água no bebedouro na escola da minha filha e tomou um tapinha na cabeça e ali ela sofreu traumatismo. Então existem algumas formas da gente orientar melhor quanto a esses cuidados e a gente trabalha muito na parte de confecção de protetores bucais. Então, sempre na nossa ficha de anamnese, a gente tem lá se aquela pessoa faz prática esportiva, se já sofreu um traumatismo prévio e quem tem ou quem faz alguma atividade, um esporte de contato, é possível que essa pessoa sofra no impacto, um dano. Então a gente pode fazer, né, pode buscar ajuda com seu cirurgião dentista, se você tem um filho que faz prática esportiva, que tem alguma atividade de risco maior, né, hípica, basquete, futebol, todos os esportes de contato, para que durante essas práticas ele esteja munido do protetor. Não que ele não vá sofrer o trauma, né? Que nem o cinto de segurança. A gente utiliza, não vai impedir da gente bater o carro, mas vai nos proteger contra um dano maior durante aquela colisão. Então, o protetor bucal é uma alternativa, sim, viável e que a gente trabalha muito, né? Tentando detectar a necessidade e fazendo a indicação para que, diante do traumatismo, a gente minimize o dano ocasionado. Não é só lutador de MMA e de boxe não, que usa, não. Não, olha, a gente recebe crianças que fazem hípica, todos os esportes de contato, basquete, handball, futebol, tudo, né? Tendo contato é possível. E um ponto importante é que esse protetor, para ele ter a eficácia, ele precisa ser individualizado. Né? Então tem que ser o protetor feito para você, moldado e adaptado à sua boca. Existem protetores já pré-fabricados em que ele não traz essa eficácia tão grande. E você pode, mesmo usando o protetor, ter um acidente, ter uma complicação maior. A individualização do protetor ela é fundamental para que ele tenha a eficiência adequada no momento que você for praticar o seu esporte, né, e estiver ali na sua luta, ou no seu futebol, no seu handball, enfim. E para isso a necessidade de buscar o cirurgião dentista, pois é ele o profissional responsável por fazer o protetor específico para aquele paciente. Tem uma pergunta? Tem alguma contraindicação ao fazer a revitalização em dentes traumatizados? Tem. Se tem alguma contraindicação em realizar a revitalização em dentes traumatizados. Bem, uma técnica que vem sendo estudada recentemente é uma técnica chamada de revascularização. Né? Então, dentes em que a raiz não foi totalmente formada, em alguns casos indica-se a tentativa de uma revascularização daqueles dentes. É uma técnica nova, relativamente nova, que tem tido sucesso em determinados casos, com a indicação correta, né, e realizada por um bom profissional. Então não é contraindicado desde que tenha as características adequadas, como risogênese incompleta, capacidade do cirurgião dentista de trazer o coágulo para dentro do dente, utilizando a medicação correta, pode ser sim utilizada, mas é algo que está em estudo, né, que tem alguns centros já estudando de forma mais intensa e que eu tenho certeza que nós teremos mais respostas em breve sobre esse assunto. Tem mais duas perguntas aqui. Uma delas pergunta: o trauma em dentes já tratados endodonticamente tem um pior prognóstico? Principalmente se esse dente foi tratado por um traumatismo prévio que pode ter acontecido, com certeza ele já está com a estrutura tanto a nível de raiz mais prejudicada, acometida, e o próprio fato de já não ter mais a polpa, que é um tecido altamente importante para o reparo, né,
também é um fator que pode culminar numa sequela pior. E mesmo que esse dente tenha sido tratado endodonticamente, ou seja, tenha sido feito o canal não por motivo de traumatismo, ele também já não vai ter mais a polpa, que é o nervo, a vida do dente. Então esse fator ele culmina sim num pior prognóstico, numa previsibilidade piorada quando de um novo traumatismo dentário. Tem outra pergunta? Qual o material mais utilizado para a contenção de dentes traumatizados quando necessário o uso? Então, existem algumas mudanças nos guias de orientação para a contenção. Hoje trabalha-se sempre com a contenção flexível. São raros os casos em que se utiliza uma contenção rígida para traumatismos dentários. Isso eu não estou envolvendo traumatismos dos ossos da face. Mas quando envolve dente, procura-se sempre trabalhar com a contenção flexível. O que vai alterar, dependendo do trauma sofrido, é o tempo dessa contenção. Então nós temos em alguns casos as contenções com 15 dias de permanência e outros casos com 4 semanas. Então essa variação vai depender do tipo de trauma cometido. Agora o material para se confeccionar a contenção, ele é variado. Nós podemos utilizar alguns fios para osteossíntese torcidos. Nós temos algumas fitas hoje de fibra de vidro que podem ser utilizadas para contenção. Em alguns casos trabalha-se também com fio de nylon, que traz uma flexibilidade um pouco maior. Precisa ser bem trabalhado, esses fios são fios um pouco mais flexíveis. Mas nós temos várias opções e aí o cirurgião dentista ele domina esse quesito e ele pode trabalhar aí de acordo com o trauma ocorrido com o paciente. A intenção é manter o dente lá e evitar, durante esse período também, de alimentar de coisas mais rígidas, né? Ter uma alimentação mais pastosa e não forçar aquele dente, né? Para que esse dente possa ser, vamos dizer, revascularizado na região, né? E ser adaptado lá. Tem mais 2 perguntas, né? Pra gente, então a gente já está extrapolando aqui o combinado que a gente tinha programado. Uma delas, eu recebi até hoje, antes da live, que uma pessoa questionou por que o dente tratado endodonticamente, muitas vezes, ele escurece. O que vocês podem falar? Bem, na verdade, independente se ele foi traumatizado, Henrique? Independente se foi traumatizado. Porque no trauma é comum a alteração de cor pela própria pancada, existe uma hemorragia interna, um extravasamento de sangue e o dente pode mudar de cor. Agora, quando feito o canal, a expectativa é que essa alteração não aconteça ou de uma forma mínima. Então, o que pode escurecer? Por exemplo, quando se faz o canal, utiliza-se dentro onde tirou a polpa, o nervo do dente, um material de obturação. Se esse material ficar sediado, presente na coroa dentária e não for cortado no limite adequado, isso pode levar a uma alteração de cor. Ou, por exemplo, durante o tratamento de canal, a gente usa uma medicação intracanal, principalmente nos canais infectados. Se essa medicação intracanal ficar na coroa do dente e não for devidamente limpa, com o passar do tempo, isso também pode trazer uma alteração de cor. Ou às vezes, quando da realização desse canal, não se fez uma abertura tão adequada, né? Deixou algumas reentrâncias, o que a gente diz de teto, corno, e ali acumula sangue, acumula resto de polpa, acumula material, né? E isso também, quando não removido, né, feito uma abertura bem adequada, também pode culminar na alteração da cor pós-tratamento endodôntico. Aí nesse caso, muitas vezes até tem que fazer, se a pessoa quer ter uma estética favorável, aí tem que ir para um profissional que trabalha com essa área de estética, que ele provavelmente vai até fazer uma faceta, né, para tentar manter esse dente mais claro. Às vezes uma lente de contato, a gente até conversou antes, né, com o professor Daniel, às vezes ela não tem um resultado tão bom. Às vezes uma faceta que tem uma espessura um pouquinho maior do que a lente consegue, vamos dizer, disfarçar essa coloração. Tem mais uma pergunta, Ana Luísa? Todo traumatismo pode, a longo prazo, causar a perda da vitalidade pulpar? Não, em relação à vitalidade pulpar, depende muito, como nós já falamos, do nível de desenvolvimento da raiz
e do tipo de traumatismo ocasionado. Então nós temos alguns traumas em que a chance de perda de vitalidade é muito grande, como por exemplo a professora Kelly colocou na intrusão, que é quando o dente entra no momento do trauma. Então quando há intrusão, a chance de perda de vitalidade é praticamente 100% em dentes em que a raiz já está formada. Então nesses casos o tratamento endodôntico ele já vai ser realizado. Agora nós temos outros traumas em que, por exemplo, a extrusão, quando o dente sai um pouco, mas não totalmente, em que esse nível de extrusão não é tão elevado, você tem alguns milímetros de extrusão e é reposicionado o dente pelo cirurgião dentista em um tempo adequado, a chance de perda de vitalidade é pequena. Então depende muito do tipo de trauma ocorrido e também do nível de desenvolvimento da raiz. Quando a raiz não está totalmente formada, a chance de se manter essa vitalidade é maior. Acho que a gente conseguiu englobar grande parte das dúvidas e perguntas das pessoas. Teve até um aqui que é até da minha área, que perguntou se a pessoa teve um trauma de face, perdeu vários dentes, se pode fazer implante. Pode fazer implante. Na verdade, a intenção, eu gosto de dizer, a gente até mencionou isso na nossa live anterior, o endodontista, ele é um profissional que ele salva os dentes. Então ele é um profissional que ele tem que ser extremamente valorizado. Todo mundo na odontologia, vamos dizer, adora o endodontista. Porque quando a gente pede para que você vá ao endodontista fazer um canal do dente, né, a gente quer que você mantenha o dente. Eu gosto de dizer sempre que o implante é a melhor alternativa depois do dente, né? Nada mais natural do que seu dente. A não ser que o seu dente já esteja comprometido e o endodontista fale, olha, não compensa mais mexer, esse dente não tem como salvá-lo. Aí sim, ele juntamente com o protesista que vai fazer a reabilitação, condenam o dente e aí o cirurgião vai remover e depois vai reimplantar, vai colocar um implante. O implante é a raiz do dente que foi perdida. Então, em primeiro lugar, manter a raiz. Em primeiro lugar, se o dente caiu, vamos tentar manter esse dente, colocar esse dente no lugar. Em último caso, é o implante. Felizmente, existe o implante para esses casos que o dente não tem a solução, né? Então, é isso. Eu queria agradecer. A gente extrapolou aqui alguns minutos a mais. Já tem mais uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Só uma pergunta rapidinha. O traumatismo em dente descido pode afetar a dentição permanente? Pode, com certeza, dependendo do tipo de trauma, né, e o grau de desenvolvimento da raiz do dente descido e do germe do permanente, em qual momento estiver, essa proximidade, dependendo do tipo de trauma, pode levar a uma consequência no dente permanente. Por isso, deve-se sempre procurar o odontopediatra para que ele avalie o risco de se reimplantar, de se manter o dente, se transicionar esse dente, e aí o odontopediatra vai avaliar sempre esse risco de se ter alguma consequência na dentição permanente também. Tá joia. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao professor doutor Daniel De Curso, a professora doutora Kelly Firmino, que esteve aqui. Eles são, além de professores, cada um numa instituição, são também clínicos, atendem, então são profissionais que ensinam e também vivenciam clinicamente tudo isso que eles falaram para você. Então, muito obrigado por vocês. Né? Bem, obrigada, agradeço imensamente aí a participação de todos. Doutor Henrique, muito obrigada pela oportunidade, satisfação. Então, muito obrigada. E a gente vai postar esse vídeo e vocês podem compartilhar para quem vocês queiram. Perguntas, eu vou responder muito pouco, senão eu vou pedir ajuda para eles, que não é minha área, endodontia. Então, mas o legal da odontologia é que ela é muito interligada. Todas as áreas elas têm um certo, vamos dizer, contato entre a outra, tá bom? Muito obrigado. Não vou dizer boa noite, né? Boa noite agora, mas vai ter gente que vai ver ele depois durante o dia. Mas um obrigado. Um abraço.